saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, como sempre inicio em todos os programas, é um prazer imenso, é uma satisfação, é uma sensação especial de dever cumprido quando Deus me permite a oportunidade e o privilégio de estar perante você, perante o mundo, falando do amor de Jesus, falando que Ele morreu para nos salvar, falando que Ele é a nossa única esperança, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nesse instante, eu saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. E eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia, pegue um papel, um lápis, porque a partir desse instante estaremos meditando a palavra do soberano. Quando eu falo soberano, não estou falando um rei terreno, nem uma autoridade terrena. Eu estou falando do soberano Deus, porque Ele é soberano, criador, mantenedor e será o julgador de todos os homens. Muito breve, porque estamos às portas do arrebatamento da igreja, onde os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, e no abrir e fechar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Você creia se quiser, eu creio, porque está escrito na palavra, na inerrante palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nesta tarde eu trouxe um tema que Deus me deu ontem. Como me apresentarei ao Senhor? É preciso ter muito cuidado quando vamos nos apresentar a uma autoridade, um governador, um prefeito, um ministro, ou um juiz. Cada um de nós se porta com reverência, com respeito. Deus é amor, mas Ele também exige de nós reverência e respeito absoluto, porque Ele é o único Deus verdadeiro. E nesta tarde eu quero, você anote, medite, reflita nos versículos que iremos citar, porque vamos falar. E eu rogo a Deus que Ele não me permita falar muito de minha própria intelectualidade, mas que eu fale a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos ouvir o primeiro louvor, e neste louvor você inclina sua cabeça e adora ao Senhor em silêncio. Jesus disse assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai em secreto te ouvirá. Amém? Então, enquanto este louvor está tocando, você baixa a cabeça, fecha os olhos, que eu vou fazer o mesmo e vou conversar com o Papai do Céu, para que Ele inspire, para que Ele surpreenda, para que Ele use os meus lábios, o meu coração e o meu intelecto exclusivamente para a sua palavra. Vamos ouvir e vamos orar.
há trabalho pronto para ti, cristão. Como me apresentarei diante de Deus? Se você ler Deuteronômio 16, havia uma ordem. Está escrito assim: 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolheu, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Ponto e vírgula. Aí finaliza: porém, não apareça ninguém perante mim com as mãos vazias. Ninguém pode comparecer. Poder pode, agora não deve comparecer perante Deus com as mãos vazias. E nós sabemos que estamos nos últimos momentos do final. Jesus está voltando. Eu não me canso de dizer, porque nós somos os arautos deste momento, desta geração. Jesus está voltando. E ninguém pode comparecer diante dele com as mãos vazias. Mas como levar algo nas mãos? Almas, prega o evangelho, semeia a boa semente, e você colherá para a vida eterna, e não comparecerá diante do Senhor com as mãos vazias. Há trabalho pronto. Há trabalho pronto. A seara é grande. Jesus falou assim: rogai ao Senhor da seara que mande semeadores, porque a seara de fato é muito grande e são poucos. Então se disponha, certo de que há trabalho pronto para ti, cristão. Como me apresentarei diante de Deus? Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 9, é a leitura que faremos agora. Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 9. Está escrito assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-ia o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? A voz do Senhor clama à cidade, e o que é sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Entendeu? Ele te declarou: ó homem, o que é bom? O que é o que o Senhor pede de ti, senão que, primeiro, pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Assim, agradaremos a Deus. Precisamos agradar a Deus, porque é Ele o nosso Senhor, foi Ele quem nos criou, é Ele quem preparou moradas para a vida eterna. Lamentamos quando um parente, um ente querido parte para a eternidade, mas amados, se ele partiu firme com o Senhor, fique certo que se você permanecer firme, você o encontrará nas mansões celestiais. Porque no arrebatamento da igreja, todos os que morreram em Cristo, está lá em 1 Tessalonicenses 4, todos ressuscitarão primeiro e subirão, e teremos um encontro com o Senhor nos ares. Os ressuscitados e aqueles que forem transformados e arrebatados para morar com o Senhor.
feita a leitura, Miqueias 6, versos 6 a 9, vamos entoar mais um louvor da harpa cristã e em seguida faremos tudo que Deus mandar, entregaremos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Mas não esqueça, o tema é: como me apresentarei ao Senhor? Vamos ouvir.
trabalhadores do Evangelho, a nossa missão é muito grande. Porque muito breve ceifaremos. Ceifaremos o que semearmos. E o hino diz, é muito claro quando diz trabalhadores do Evangelho em breve. Esse breve, amados, a gente não pode precisar o dia, nem a hora, nem o ano, muito menos o minuto em que acontecerá. Porém, as Escrituras afirmam que tudo já está se cumprindo. Jesus disse, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Que coisas, pastor? Leia Mateus 24. Eu cito muito Mateus 24 porque ele expressa, o evangelista Mateus escreveu tal qual Jesus falou. E ele descreve todos os acontecimentos que mostrarão que estamos na última hora, no último momento. E quando perguntaram a Jesus, quando será? Não sei. O Filho não sabe, os anjos não sabem, ninguém sabe. Simplesmente e unicamente o Pai. Porque ele já determinou, antes de que houvesse o primeiro dia, disse o salmista, o nosso primeiro dia, o último já estava diante de Deus. Da mesma forma, a eternidade. Deus é de eternidade a eternidade. Então ele sabe perfeitamente tudo o que vai acontecer nesse período entre eternidade inicial e eternidade final. O que devemos fazer? Em primeiro lugar, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Olha lá, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Você encontra Jesus falando lá em Marcos capítulo 12, verso 30, diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, veja lá, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Este mandamento já foi expresso lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio. Você pode ler Deuteronômio capítulo 6, versos 40, versos 4. Ouve, ó Israel, Yahvé é nosso Deus, é o único Deus. Verso 5, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Se você não amar a Deus, não há como ir para lá morar com Ele. Não há como. Agora, como é que eu provo que eu amo a Deus? Jesus disse, João 14 e 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. A palavra, esta palavra que está escrita, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu vou repetir a leitura, João 14, 23. Se alguém me ama, ou se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se não me ama, precisa explicar? Se você não guarda a palavra, você não ama a Deus. E se você não ama a Deus, está explícito. Se você não ama a Deus, também Deus não o amará. Leia João 14, 23 e reflita seriamente. Então, para comparecer perante Deus, precisa que você o ame de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Comparecer perante Deus, se apresentar ao Senhor com humildade. Jesus conta uma parábola. Havia um fariseu e um publicano. Eles compareceram para adorar ao Senhor. Está aí lá em Lucas capítulo 18, versos 9 a 14, que diz assim a Escritura. Os fariseus consistiam em um partido
ou uma denominação hoje, lamentavelmente, religioso dos judeus que era radicalmente conservador. Denominações conservadoras. O fariseu se orgulhava por se achar cumpridor da lei e das tradições. Religiosidade a qual Jesus os chamou de hipócritas. Leia. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja a forma do fariseu se apresentar, mostrando a sua religiosidade, cumpridor da lei, mas não tinha humildade. Enquanto o publicano ficou à distância, e ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Aí disse Jesus: eu vos asseguro que este homem e não o outro foi para a sua casa justificado diante de Deus. E Jesus finaliza: porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Eu fico às vezes observando postagens de algumas denominações, quando alguém diz assim: eu sou 100% tal, com honra, me orgulho em ser tal. Cuidado, cuidado. Orgulho de ser uma denominação não significa estar pronto para ir para o céu. A placa fica, a denominação fica, o CNPJ fica, os orgulhosos ficam, os fariseus ficam. É a Bíblia Sagrada, é preciso examinar as Escrituras e guardar a palavra de Deus. E assim, amados, era comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Pela fama de piedosos que ostentavam, eles gostavam de exibir sua condição de religiosidade, fazendo orações em lugares públicos. Jesus manda ter cuidado com eles. Cuidado com eles. Leia Lucas 20, capítulo 46 e 47. Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação, está escrito. Amados, adore a Deus em espírito e em verdade. Foi Jesus quem falou, e é a preferência do Pai. Leia João 4, 22 a 24. Ele diz para aquela mulher samaritana: vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Adorar ao Pai em espírito e em verdade, não com arrogância, não com prepotência, não com jargões. Adore a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Tem mais. Com coração quebrantado. Coração quebrantado. Está escrito. O coração quebrantado é o coração arrependido, triste por seus pecados, querendo mudar de vida. Quando alguém vem para Deus contrito e triste, Ele perdoa e restaura.
O salmista escreveu Salmo 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Leia ainda Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Quando você se aproxima de Deus com o coração quebrantado, chorando, gemendo, lamentando pelos seus pecados, pedindo perdão, aleluia, o Pai atende. Quando eu vejo os milagres de Jesus, me chama a atenção um homem leproso que aproveitou Jesus descendo do monte, chegou perto dele, não tinha palavras outras, não podia se apresentar, porque era imundo, leproso era imundo, tinha que estar fora da cidade. Mas ele olhou para Jesus, quebrantado, humilde, e disse: Senhor, se tu queres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus olhou para aquele homem triste, abatido, quebrantado, desprezado, abandonado, e disse assim: quero ser limpo. Amados, coração quebrantado é um coração arrependido, é um coração que lamenta suas culpas, seus pecados, é um coração que chora todos os dias, porque vivemos num mundo hostil, um mundo de homens maus, um mundo de doenças, um mundo de espantos, um mundo de paranoia, um mundo de tristeza, um mundo de perseguição, de lutas, de sabores. Mas quando você se ajoelha, inclina o seu coração para o céu e diz assim: Jesus, eu estou aqui de novo. Quantas vezes eu oro assim: Senhor, estou aqui de novo, estou te pedindo perdão de novo, tem misericórdia de mim, pecador. Deus, Ele ama a sinceridade, e o salmista diz bem claro: um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. O que é que Deus requer de você? O que é que Deus requer de nós? Sacrifícios? Não. Subir uma escadarias a pé? Não. Sair correndo na rua? Não. Sacrifícios? Não. Deuteronômio 10, 12 e 13. Está escrito assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guarde os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. O profeta Isaías escreveu 57, verso 15 de Isaías, diz assim: pois assim diz, agora é Deus quem fala, pois assim diz, o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, diz assim: habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus tem ânimo, Deus tem alento para dar a mim, Deus tem ânimo, Deus tem alento para dar a você. Basta que nós nos apresentamos a Ele com o coração contrito e quebrantado,
porque assim estaremos agradando a Deus. Eu já li e vou repetir: Deus não despreza o contrito de coração. O salmista ora assim, Salmo 51, 15 a 17. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E Salmo 66, 1 e 2, palavra do próprio Deus: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? E que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que, para que olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra? Aí Jesus declarou, Lucas 4, 14 a 19. Lucas 4, 14 a 19. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu para todas as terras de derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, abra a Bíblia, Isaías 61, de 1 a 6. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração de vista a cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Estamos aqui para anunciar, porque Jesus veio, Jesus entregou sua vida, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora nos incumbiu aos discípulos, aos apóstolos, e nesta geração somos nós que temos a obrigação de anunciar o ano aceitável do Senhor, que é hoje, não é amanhã. O ano aceitável do Senhor é hoje. Quando ouvires a minha voz, não endureça os vossos corações. Não endureça os corações. Estamos aqui, amados, atendendo a uma ordem imperativa de Jesus. Não foi um favor, não foi um pedido que Ele fez, mas Ele deu uma ordem: anunciar o Evangelho do Reino de Deus até que Ele venha. Quando? Breve, pode ser hoje ainda. Mateus 24, 12 a 14, está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Os discípulos pregaram, os apóstolos pregaram, nossos antepassados pregaram, meus pais pregaram, e agora estamos pregando, porque este Evangelho deve ser anunciado a todo mundo. E tem mais uma coisa que eu quero salientar: a minha e a tua responsabilidade é muito maior hoje do que a de Paulo, muito maior do que a de Pedro, do que a de João, porque eles eram limitados, dependiam de navegações, de barcos,
Paulo, em seu ministério, praticamente 13 cidades apenas ele conseguiu chegar. Mas, queridos, hoje a nossa responsabilidade é maior e eu assumo essa responsabilidade, porque temos o mundo inteiro para ir. Como? De que forma? Temos a mídia, temos a internet, temos o Facebook, temos os YouTubes, temos os Instagrams da vida. E nós podemos ir ao mundo anunciando que o reino de Deus está próximo, anunciando que o tempo, tudo está se cumprindo. Leia Mateus 24, eu repito e analiso o que é que falta se cumprir ainda, porque tudo que está escrito estamos vendo na atualidade. E agora a ordem é expressa, Marcos 16 e 15, e disse-lhes aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo não podia ir ao mundo, Pedro não podia ir ao mundo, João não poderia ir ao mundo, mas você pode e eu posso. Pela misericórdia de Deus, nós somos vistos e ouvidos em 8 países. Mais de 500 mil de pessoas estão nos visualizando através do Facebook, através do blog, através do Instagram e YouTube. Amados, este evangelho tem que ser pregado para o mundo. Muitas vezes alguns pastores se limitam a 4 paredes e acham que ali é o seu reino, é o seu território. Cuidado! Que casa me edificareis? Suntuosos templos. Lembrei-me agora dos discípulos, quando olharam para o templo, disseram: mestre, vê que templo majestoso. Aí Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. A preocupação de Jesus não é com casa de tijolo, cimento e ferro. São vidas, templos espirituais, o teu coração, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. A ordem expressa: ide. Leia Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, segundo ide, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Amém. Ele está conosco, se estivermos fazendo a sua vontade. O apóstolo Paulo, ele encarava pregar o evangelho como uma obrigação. Hoje alguém prega o evangelho por hobby, outros pregam por profissão, cobrando cachês. Profissão. Evangelho não é profissão. Evangelho é convocação. Jesus nos convocou e nos deu uma ordem: ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho ordenado. Estão escritas aqui. E eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Paulo encarava como obrigação. Leia Coríntios, primeira carta, 9, verso 16. Paulo dizia assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Amados, o apóstolo Paulo nos dá essa lição: obrigação. Entretanto, ele nos dá uma esperança. Leia 2 Coríntios 4, 16 a 18. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas não nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que o Senhor nos dê forças para a caminhada. O vencedor sabe que o caminho
da vitória é longo. Mas, amados, sabe que o caminho da vitória é longo, mas não tira o foco do seu alvo. Paulo dizia: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Tem prêmios. Atentemos para a convicção de Paulo. 2 Coríntios 12, 7 a 10. Vou repetir, 2 Coríntios 12, 7 a 10. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E ele disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Quando você olha para mim e diz: quem é você para falar esta palavra? Eu sei, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou menor que você, mas eu sirvo a um Deus que é grande, eu sirvo a um Deus que é poderoso, eu sirvo a um Deus que é soberano, eu sirvo a um Deus que habita no mais alto e sublime trono. E é Ele quem garante a sua palavra, porque Ele disse: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Filipenses 13:14, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E já no final da sua vida, Paulo chama Timóteo e admoesta ele: Timóteo, meu filho, 2 Timóteo 4, 1 a 8, 2 Timóteo 4, 1 a 8, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do seu Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofres aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Cuidado com o evangelho de fábulas. Há hoje líderes que em seus púlpitos pregam fábulas, histórias. Tem que pregar evangelho. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele foi preparar um lugar, e Ele disse lá em João 14, não se turbe vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está difícil, amados. O mundo está difícil. Está difícil. Pestilência, rumores de guerra, guerra biológica, corrupção, promiscuidade sexual, aborto, crime, significa que Jesus está voltando. E a ordem é: escapa-te por tua vida. Como escapar? Fazendo a vontade de Deus,
Como escapar? Amando ao Senhor sobre todas as coisas. Como escapar? Bendizendo ao Senhor em todo o tempo. Como escapar? Coração contrito e quebrantado. Como escapar? Amando ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Assim escaparemos nós. Aleluia. Ora comigo. Pai querido, obrigado por esta palavra. Esta palavra que não é minha, Pai. Foram feitas várias citações na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra é fiel e digna de toda a aceitação. A tua palavra é alimento. O profeta disse que a tua palavra, achando tuas palavras, logo comeu, e elas foram mais doces que o mel na sua boca. A tua palavra é doce. A tua palavra produz vida. A tua palavra alimenta a nossa alma. A tua palavra quebranta nosso espírito. A tua palavra quebranta o meu coração. Porque a tua palavra, Pai, diante dela, todos se dobram. Porque a tua palavra é eterna. E foi tu que garantiste, Pai, que a palavra que saiu da tua boca não voltará atrás vazia. E eu creio perfeitamente que a tua palavra é vida. O verbo que estava no princípio contigo, o teu filho, que João se expressou, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele se fez carne. O verbo, o teu verbo, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E nesta hora, Pai, comprados, lavados pelo sangue do teu Filho, com promessas de habitar contigo eternamente, teu Filho nos prometeu que havia lugares, havia moradas e que ele iria preparar lugar. E eu creio, Pai, que esses nossos lugares já estão prontos. Eu creio, Pai, que a qualquer momento sairá uma ordem para que toque a 7ª trombeta e o teu Filho raiará nas nuvens do céu. E nós subiremos para estar contigo nesta tarde, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua presença que arde em meu coração. Eu sinto o meu coração arder, porque a tua presença é palpável em nosso meio, aqui no estúdio, 2 pessoas e milhares que estão pelo mundo nos vendo, nos ouvindo e orando neste momento. Pai querido, estenda a tua mão e sara a nossa terra. Sara, Pai, nos leva para habitar contigo, porque é este o maior desejo da tua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Sua vida, o Rei dos Reis vem
está voltando. Pode ser ainda hoje. Mas, se ele não voltar, no próximo sábado estarei aqui, mais uma vez, meditando na palavra de Deus, trazendo para você esta palavra que é vida, e vida com abundância, porque é vida eterna. Próximo sábado, se Deus permitir, e durante a semana, algumas lives estaremos fazendo, no momento que Deus toca em nossos corações, geralmente à noite, perto da meia-noite, estaremos falando do amor de Deus. Fique em paz. Dobre tua cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. E todos dizem amém. Graças a Deus. Amém.